Depois do final comentadíssimo de WandaVision, chegou a hora de voltarmos aqui todo sábado de manhã para comentar a nova série da Marvel, Alexandre. Falcão e o Soldado Invernal. Acabou de estrear, primeiro episódio, já adianto aqui, achei legal pra caramba. É muito do que eu tava esperando já, ele não tem grandes surpresas não, mas eu achei muito divertido e dá muito pano pra manga aí, né, Ale? O que você achou? Olha, cara, é isso aí, Danielzinho. A gente ficou pouquíssimo tempo órfão da Marvel Comics. WandaVision mal terminou e agora já estamos de volta para falar de uma série nova. E ainda bem que assim que essa terminar, assim não, vai dar mais um tempinho, mas Loki vem aí também, né? Exatamente. Ô, Daniel, mas eu discordo de você, cara. Eu tive muitas surpresas nesse episódio. Muitas mesmo, cara. Então já vamos começar esse programa discordando. Olha só que legal, como é gostoso esse bate-papo. Porque a gente não prepara pauta nenhuma. A gente assiste o episódio na sexta-feira de manhã e já vem imediatamente gravar para trazer essa conversa aqui para vocês nas manhãs de sábado, né? E a ideia é fazer a mesma coisa que fizemos com WandaVision, comentar episódio a episódio. A estratégia da Disney Plus desta vez foi um pouco diferente e eles só liberaram o primeiro episódio, né, Lê? No WandaVision eles tinham liberado 2, agora eles liberaram só um, mas acho que muito também é porque a série é mais curtinha, né? Ela só vai ter 6 episódios São aí, né? 6 episódios, mas acho que talvez em termos de metragem de episódios gravados seja a mesma coisa, viu? Porque os episódios são maiores, pelo visto. Exatamente, esse primeiro episódio tem 50 minutos. E começando esse papo aqui, é importante lembrar que o Falcão e Soldado Invernal estava planejado para estrear antes do WandaVision, né? Aí por conta da Covid e de várias circunstâncias aí, eles tiveram que prorrogar um pouco as filmagens e acabou saindo depois. E eu entendo perfeitamente a decisão do Kevin Feige, de todo o estúdio Marvel ali, de ter escolhido Falcão e Soldado Invernal para estrear primeiro ali, porque assim, é totalmente ligado ao que a gente viu em Vingadores Ultimato, né? E além de ligado, ela é muito mais próxima da fórmula Marvel que a gente conhece, cara. Ela, assim, é uma continuação muito suave do que a gente viu ali nos dois Vingadores, né? Então, pra quem sofreu um baque ali com WandaVision, não teria sofrido caso o Falcão e Soldado Invernal tivesse estreado antes, como era planejado, né? Concordo com você, Danielzinho. E vamos lembrar que quando a gente fala de fórmula Marvel, na verdade existem algumas fórmulas Marvel, né? Porque a Marvel encontrou algumas formas de fazer alguns filmes. Então, eu diria que os filmes do Thor são bem diferentes dos filmes do Capitão América, que são diferentes dos filmes cósmicos da Marvel, Capitã Marvel, Guardiões da Galáxia e tal. A série, no meu entendimento, a série Falcão e Soldado Invernal se aproxima muito dos filmes do Capitão América, a partir do Soldado Invernal, e dos Vingadores, os dois últimos, né? Conforme você mesmo falou. Eu acho que tem mais ou menos a mesma pegada. Até porque vai lidar com organizações, né? Com organizações como a Hydra e coisas assim. Então tem que ser essa coisa de espionagem mesmo. E os dois protagonistas são intrinsecamente ligados à trajetória do Capitão América. Não tinha como ser diferente, né, Ale? Eu gostei muito dessa decisão do roteirista e showrunner, o Malcolm Spellman, de manter tudo muito parecido. Quando a gente fala parecido, não é uma só continuação da história, é o jeito de filmar, dosando cena de ação, com um bom humor, aprofundando personagens. Aliás, então, começa com uma cena de ação com o Falcão que é pra ninguém botar defeito, cara. Cena muito Puta, boa, cara. Quase 10 minutos de ação ali, assim, desenfreada muitíssimo cara. Bem filmada, muitíssimo bem dirigida. Trouxeram de volta o Georges St-Pierre para fazer o papel do Batroc, que ele fez aquela ponta no início do Soldado Invernal. Trouxeram ele de volta num quebra-pau legal pra caramba com o Falcão. Os caras planando em cima do deserto, entra dentro de helicóptero, sai de helicóptero, troca porrada. Meu, muito da hora essa sequência, cara. É muito boa mesmo, cara. A série toda, os 6 episódios, eles vão ser dirigidos pela Kari Skogland, que ela fez bastante coisa de série, inclusive ela dirigiu bastante episódio do Handmaid's Tale. Ela já teve uma aproximação ali com a Marvel também, porque ela dirigiu um dos episódios da série do Justiceiro e tal. E como eu falei, ela vai ser toda roteirizada pelo Malcolm Spellman, que também é o showrunner ali, né? Ele ficou famoso por conta da série que ele criou e produziu anteriormente, chamada Empire. Série muito boa também, que estreou em 2015. Então você vê que, de novo, é um projeto que o Kevin Feige deixou na mão de dois bons
autores, né? Ela vai ter essa assinatura do Malcolm Spellman aí e vai ser toda dirigida por uma só pessoa. Isso é muito interessante, né? Claro, Danielzinho, porque você traz coesão, né, pra série como um todo. Quando você tem, sei lá, uma série que vai ter 24 episódios, aí não tem jeito de ser a mesma pessoa dirigindo, né? Mas se é uma série curta, eu acho essencial que seja a mesma pessoa, cara. A mesma visão é muito importante. Eu acho bem legal essa unidade que vai dar essa cara pro projeto como um todo, né, cara? Mas olha, Lê, acho que a primeira coisa que a gente tem que mencionar, além dessa cena épica aí de início e tal, que, pô, é muito legal mesmo, e a gente já vê ali o Falcão, né, o Sam Wilson, em plenos poderes mesmo, completamente à vontade ali com o traje e tal, e sendo um baita de um super-herói ali, né, trabalhando ao lado do governo norte-americano, né? Isso. Só que tem uma coisa interessante nesse início, Danielzinho, porque acho que quando nós, espectadores, vamos assistir a série, você já vai com uma ideia preconcebida. Ok, Falcão e Soldado Invernal, eu gosto deles, mas eles não são Capitão América. Todo mundo sabe disso, só que na série eles também sabem. Eles sabem que eles não são Capitão América e você entende que o Sam Wilson não tem a pretensão de ser. Então, ele começa se desfazendo do escudo, porque ele sabe que ele não está à altura. Então, com isso, ao mesmo tempo que tem uma quebra de expectativa, ele vai assumir, vai virar Capitão América, vai sei que lá, sei que lá, sei que lá, que todo mundo talvez imaginasse que pudesse acontecer logo. Não, cara. Você vai ver um cara que vai passar um arco inteiro da história para entender que ele também pode ser digno de carregar o escudo. Eu acho muito legal, e aí tem um dos subtextos da trama aí, uma das abordagens que os produtores resolveram escolher, também tem o racismo aí, né, Lê? Porque o Sam Wilson, ele fala ali, ele fala assim, olha, o símbolo é muito mais do que esse escudo aqui. É a pessoa que tá por trás do símbolo, né? Que importa, né? E ele sabe que pra ele não seria a mesma coisa, assim. As pessoas não olhariam pra ele da mesma forma que elas olhavam pro Steve Rogers, sabe? Porque a gente vive numa sociedade ainda, infelizmente, extremamente racista, né? E eu acho que vai ser um dos subtextos aí da trama, porque ela vai lidar com todo esse lado heróico, tal, toda essa aventura, claro, mas como WandaVision, vai ter algumas discussões um pouco mais profundas, né? Nesse primeiro episódio a gente vê que vai ter o racismo e vai ter também a culpa, principalmente a culpa ali do Bucky Barnes, né? Que claramente sofre de estresse pós-traumático, né? Então acho que esses dois elementos vão trazer muito pra série aí, viu? Vão trazer muito pra série e eu digo mais, Danzinho, eu acho que essa questão do racismo, ela vai ser abordada, ela faz parte, na verdade ela já foi abordada nesse episódio, mas também tem outra questão que se conecta com o que eu tava falando antes. Se o Sam Wilson veste o uniforme no primeiro episódio ou no segundo episódio, você vai ter uma rejeição de público. E sabe por quê? Mesmo não relacionado ao racismo, mas sabe por que você teria? Porque ele não convenceu ainda que ele pode ser o Capitão América. E ele não convenceu ainda porque ele nunca foi aprofundado. Nós gostávamos do Falcão porque ele era porradeiro, porque ele era um personagem legal, porque ele voa, porque ele tem umas tiradas engraçadas. Mas nem ele e nem o Soldado Invernal tinham sido aprofundados enquanto personagens. Da mesma forma como a Feiticeira Escarlate e o Visão também nunca tinham sido. Com essas sagas, a Marvel está provando que não precisa existir personagem secundário, não tem essa, basta o personagem ter a possibilidade de ter uma boa história sobre ele contada. Nós estamos vendo aqui o Falcão de uma forma como a gente nunca viu antes. A gente nunca viu o relacionamento dele com a família dele, dificuldades financeiras, as inseguranças dele, as incertezas, os medos. A gente só tinha visto o lado durão dele, aqueles 10 primeiros minutos da série, saca? Que ele sai dando porrada. Então agora, cara, ele vai poder se desenvolver como personagem pra todo mundo chegar e falar assim, caraca, esse cara é foda, cara. E como o ator Anthony Mack faz isso bem, né? Como ele é carismático, como ele é maravilhoso em tela, cara. Como eu adoro assisti-lo, sabe? Eu acho ele um é ator muito assim, bom. com um carisma impressionante, cara. E esse peso do legado, né? Como você citou, é rapidamente resolvido nesse primeiro episódio aí, ecoa aquela frase do Ultimato, que é a última frase do Steve Rogers pro Sam, né? Quando ele fala assim, dá o escudo pra ele e fala, como você se sente? E aí o Sam Wilson responde, como se ele fosse de outra pessoa. E essa frase ecoa logo nos primeiros minutos desse episódio e faz ele deixar o escudo lá no Smithsonian. Ele decide
ele decide não ressuscitar o Capitão América, mas sim prestar uma homenagem, respeitá-lo e deixar o escudo ali. E se desenvolver como um outro super-herói, né? Como o Falcão mesmo, né? Porque ele percebe o peso do legado dele ali. Ele também não se sente preparado para assumir essa alcunha, que é um símbolo mundial, né? E a série com certeza vai desenrolar para esse lado aí, como você comentou, Ale. E a coisa da família, né? Vamos ficar um pouquinho mais no núcleo do Sam Wilson, depois a gente vai pro Bucky Barnes, porque nesse episódio os dois são bem divididos. A gente não vê os dois em tela ainda, né? Então faz sentido aqui na nossa conversa a gente dividir um pouquinho. Na coisa da família, eu gostei demais, cara. Mostrar ele ali com a irmã, com os sobrinhos, mostrar um pouco a realidade de pessoas normais durante esse período maluco dos dois Vingadores, né? Como é que as pessoas estão se reerguendo? Porque depois do blip, o mundo virou de cabeça para baixo. A economia de muitos lugares entrou em frangalhos. Então é uma chance, além de aprofundar o personagem Sam Wilson, é uma chance de mostrar como o mundo está, né? E acho que é bem diferente do WandaVision nesse sentido, porque WandaVision a gente viu lá a Feiticeira Escarlate, a Wanda, lidando com o luto dela ali, numa coisa bem intimista, né? Bem fechadinha ali, Westview, né? Agora a gente tá vendo uma coisa muito mais global, né? Tanto é que a série ela passa por várias cidades, tem vários cenários diferentes e tal, então ela é mais abrangente nesse sentido aí. E é interessante ver como o mundo colapsou após Thanos, né? E eu acho que eles estão fazendo isso muitíssimo bem, cara. Eu gostei muito desse lado, assim. E aí dá a oportunidade de ver o Sam ali em cenas completamente mundanas. E tem uma das cenas mais importantes desse episódio aí, que é dele e da irmã indo no banco pra tentar um empréstimo, né, Ale? Pra continuar o negócio da família ali. Ô Danielzinho, no WandaVision, a questão do blip, ela é ligada por meio da personagem da Mônica Rambeau, né? Então você sabe que tiveram consequências no mundo, mas a Marvel não se aprofunda muito nisso, é um caso muito mais pessoal. Só que quando você para pra pensar, metade das pessoas sumiram. Quer dizer, a economia dos países, de vários, como você disse, ficou em frangalhos, outras encolheram, as pessoas tiveram que se reajustar e tal. 5 anos depois, todo mundo volta. O que faz com essas pessoas que voltaram? Não é como se fosse ter emprego para todo mundo, como se todo mundo fosse estar bem. Como é que você lida com isso? E isso mostra a coesão de pensamento da Marvel dentro desses detalhes. Não foi tudo resolvido num passe de mágica. Essas pessoas chegaram e não tem o que fazer com elas, cara. O mundo, obviamente, está passando por uma recessão muito forte, muito braba. Essas pessoas não têm trabalho e não tem. E se metade do mundo sumiu, a economia se foi enxugada. Isso é meio óbvio, cara. Não tem como dar dinheiro para todo mundo. O cara do banco fica feliz pra caramba, ele é fã do Falcão e tal, e não sei o que lá, papapá. Mas aí na hora de falar de finanças, ele precisa voltar a ser um gerente de banco e ele fala, olha, não tem dinheiro para todo mundo, né? Ali a instituição bancária falando personificada por aquela pessoa. Não tem, vocês não têm renda, vocês não têm como. Aí é o sistema capitalista mesmo, sendo predatório, e falando assim: ó, alguns ovos vão se quebrar aqui. Sinto muitíssimo. E ele sai. A corporação falando. Ele né? é um herói e ele sai com a mão na frente e outro atrás, cara. É interessante que o funcionário do banco, ele faz uma pergunta ali que eu acredito que muita gente, muito fã aí, já se perguntou, né? Tipo, qual o salário de um Vingador? Como vocês conseguem renda? E aí o Sam Wilson explica. Porque nem todo Vingador é o Tony Stark, sabe? Que tem uma puta grana ali, né? E ali mostra o caráter mais abnegado, assim, o caráter humanitário do Sam Wilson, porque ele se alistou ali para trabalhar nos Vingadores sem esperar nada em troca, só para fazer a boa ação, só para fazer o que ele julga correto. E nesse meio tempo, bicho, nesses 5 anos, ele deixou a família dele ali desamparada. A gente vê que a irmã tá fazendo de tudo para manter, sabe, os 2 filhos ali, e tá complicada a situação. E né? manter um negócio de família que, porra, é um negócio de pesca. Ela é uma empresária pequena. Aí ela até falou assim, olha, os bancos só estão se importando com as mega empresas. E a gente sabe que é mais ou menos verdade, né? Quando teve a quebra do crédito, por exemplo, lá nos Estados Unidos em 2009, quem que foi ajudado primeiro? Foram os grandes. Os bancos foram ajudados primeiro, depois as mega empresas foram ajudadas e depois as pessoas comuns foram ajudadas. Isso é o tipo de coisa que acontece mesmo. Então, se o banco está precisando dar crédito para alguém, ele está dando crédito para empresas grandes, não para pequenos produtores. Isso é o que está acontecendo. E por meio da frase dela lá,
fica claro que essa é a realidade vigente. É, uma triste realidade, né, cara? Uma triste realidade. Agora, um detalhe interessante, Danzinho, só um comentáriozinho do que você acabou de falar. Tem uma história antiga do Homem-Aranha. O Homem-Aranha vivia ferrado de grana, tal, não sei o que. Um dos momentos que ele estava mais ferrado aí, ele fala, quer saber? Eu acho que eu vou entrar para os Vingadores, que os Vingadores devem ter um baita de um salário. Aí ele vai lá para os Vingadores, invade o prédio dos Vingadores e fala assim, eu quero entrar para os Vingadores, qual é o salário de vocês? Aí o Capitão América fala, a gente não recebe salário? De onde você tirou isso? Não recebe salário? Vocês fazem tudo isso aqui de graça? Porra. É bem isso mesmo, né, cara? E eu gostei do episódio ali justamente por começar com uma cena de ação assim, como a gente comentou, arrebatadora, e depois focar muito nesses problemas humanos. Porque uma das grandes características da Marvel, em alguns momentos ali essa coisa se perde, mas de mostrar os heróis em papéis muito parecidos com o nosso, lidando com problemas rotineiros, problemas mundanos. Esse foi o grande charme da Marvel desde lá do Quarteto Fantástico do Stan Lee e do Jack Kirby, né, cara? E aqui a gente vê o Sam Wilson tendo que lidar com muita coisa. E também o Bucky Barnes. Agora a gente vai um pouquinho pro Bucky. Só que antes de falar desse núcleo do Bucky, a gente tem um recado muito legal para dar aqui, hein, Ale? Um recadaço, Danielzinho, é o nosso Momento Alura. Aê! Quem acompanha o canal já tá ligado no que tá rolando. A Alura é uma escola online absolutamente sensacional, com mais de 1.200 cursos para você tornar-se um profissional em T, que é nada mais, nada menos do que um profissional que vai, além da sua formação convencional, aquela que você se formou na faculdade, aquela profissão que você atua, é um profissional que vai ter outras capacitações dentro do seu âmbito de trabalho ou não. Sim. Ter conhecimentos em outras áreas, né, Lê? Áreas adjacentes ali, para conseguir acessá-las facilmente e ter mais oportunidades de trabalho e conseguir novas oportunidades aí. E nesse caso, desse Momento Alura aqui, ele é muito especial porque a Alura está oferecendo um curso totalmente gratuito, completinho, para você aprender a programar do zero em JavaScript. É o que eles chamam de imersão Dev. Danielzinho, e JavaScript é uma das linguagens mais importantes de programação. E eu vou te falar uma coisa, Danielzinho, hoje em dia o mercado de programadores está super em alta, é uma parada que você pode trabalhar para qualquer lugar do mundo, certo? Você pode estar aqui no Brasil e estar trabalhando lá para os Estados Unidos, estar trabalhando para a Europa, trabalhando para qualquer lugar do mundo dentro da sua casa. E é muito importante conhecer a linguagem JavaScript. E fazer isso de graça, Lê, na Alura, que é a maior escola de tecnologia do país. Bicho, é sensacional. São 10 aulas do início ao fim e realmente você vai aprender a escrever o seu primeiro código. Você não precisa pagar nada, só basta ter força de vontade, querer estudar e se inscrever no link aí da descrição, pois o prazo é até dia 22 de março, então tem pouquíssimo tempo. Atenção, aproveita o final de semana e já se inscreve pelo link na descrição, porque é isso, você vai fazer um curso maneiro na maior escola de tecnologia do Brasil, totalmente de graça. Aproveita, galera, nós estamos vivendo esse período de pandemia, grande parte da população está em casa, é uma coisa que você pode fazer sem sair da sua casa e abrir e melhorar o seu campo profissional e essa possibilidade de trabalho para o futuro. Importante ressaltar que você não precisa ter nenhuma experiência prévia com programação, viu, gente? É um curso assim para você aprender mesmo e começar a desvendar uma nova área e uma nova possibilidade de carreira. Então, manda bala, fica aqui nosso recado. E vamos voltar a falar de Falcão e Soldado Invernal. Então, Danielzinho, Bucky Barnes, como você mencionou no início do nosso vídeo aqui, a tônica dele é culpa. O Bucky Barnes ele fez uma agendinha em que anotou o nome de diversas pessoas em que ele, no período dele como Soldado Invernal, ele prejudicou de alguma forma, ou de coisas erradas que ele fez, malefícios que ele causou à sociedade, e ele está fazendo uma reparação dos males causados. Ou seja, inclusive com acompanhamento de uma psicóloga exatamente. Ali, né, ou seja, ele está o tempo todo se remoendo a respeito das coisas erradas que ele fez. Imagina como não está a cabeça desse cara, Daniel. Não, então, ele tá transtornado, dá pra ver, cara, que assim, além de reparar os erros do passado, que foram muitos, porque ele ficou assim, anos vivendo ali sob o comando da Hydra, ele tem que se adequar a esse novo mundo.
é muito parecido com o que aconteceu com o Capitão América quando ele voltou depois de 70 anos congelados lá, né? O Buck, é dito, ele tem 106 anos, ele ficou 90 anos em batalha frenética, 90 anos em guerra, e agora ele tem que se adaptar a esse novo mundo, que, assim, claro, tá todo mundo se adaptando, né, depois do blip, só que ele tem essa culpa, esse legado dificílimo de lidar, né, cara? E aí vai mostrar ele ali tentando levar uma vida mais cotidiana, né? Tentando, sei lá, arrumar uma namorada, tentando viver um dia após o outro. Só que isso ele é muito legal, ele cara. é um anacronismo, né, cara? Porque, por exemplo, quando ele vai sair com a menina, com a asiática, ele leva flores pra ela. E ela recebe as flores, dá uma risadinha e fala assim, nossa, que antiquado, mas é fofo. Né? Exatamente, cara. Ela, em outro momento, ela diz assim, nossa, você fala que nem meu pai. Ele tá vivendo ainda como se vivia 60 anos atrás, ele tá 70 anos atrás. As lembranças que ele tem são lembranças da juventude dele, antes de vir a Segunda Guerra Mundial e antes dele passar todos esses anos sem memórias, né? Atuando como um assassino com a mente lavada pela Hydra. Então, realmente, agora ele retoma essa trajetória dele num mundo que é completamente diferente. Ele faz um comentário a respeito dos aplicativos de encontro e fala, não consigo entender isso daqui. Ele brinca, né, do Tinder, né? São muitas fotos esquisitas, tem gente com foto com tigre, né? Então você vê realmente que ele não se encontra nesse mundo aí. Eu gosto muito desse peso dramático também do personagem, Ale, e eu acho que tão bom quanto o Anthony Mack é o Sebastian Stan, cara. Dá pra ver assim que os dois estão muito confortáveis nos papéis, né? Eles nasceram pra isso e o Sebastian Stan realmente faz um soldado invernal ali que você percebe todas essas nuances aí que o personagem precisa, cara. Eu gostei muito dele nesse primeiro episódio. E ele tá se envolvendo com o senhor lá do bairro dele, cuidando do senhor, dando atenção pra esse senhor e tal, só que lá, por conta de algo que ele fez no passado também. E essa vai ser a reparação mais difícil pra ele, né? Você tem um momento muito dramático quando ele vai no apartamento desse senhor e ele tenta conversar com ele, mas não consegue. Você percebe a autocomiseração, como ele está se devorando por dentro por tudo que ele fez. É aquela coisa, né? Parece que ele pode passar a vida inteira causando bem, fazendo bem, espalhando bem, só que não vai conseguir apagar as máculas do passado. É muito difícil tirar esses pecados, né? E ele também não consegue esquecer quem ele era. Ele não consegue fugir ao instinto dele ali. Tanto é que quando ele está contando para a psicóloga uma dessas reparações que ele tentou fazer, ele conta de um jeito, mas ele agiu de uma maneira completamente diferente, né, Lê? Tipo, ele fala pra ela, olha, eu tentei não machucar ninguém, aí aparece ele quebrando a mão do cara lá. Então ele ainda é um soldado, assim, com táticas absolutamente impecáveis. Ele sempre foi muito bom no que fez, né? E ele não consegue abandonar isso. E isso também traz peso ali pra ele, traz culpa pra ele. Eu achei muito, muito maneiro, cara. Assim, eu tava querendo ver ali nesse primeiro episódio os dois atuando junto. Essa foi uma das poucas surpresas, assim. Por que eu falei no começo desse programa que praticamente tudo que eu esperava eu vi nesse episódio? Eu imaginava que ia ser uma pegada bem parecida com os filmes do Capitão América. Eu sabia quais seriam os conflitos ali. Eu sabia do peso do legado, do símbolo, do escudo e tal. Muita coisa ali eu imaginei. Só que foi mostrado de uma maneira bem legal em tela. Mas assim, o principal da trama ali a gente sabia pelos trailers e tudo mais. Só que eu pensei que eu já veria os dois ali juntos, né? Só que o episódio não, né? Ele decide mostrar o cotidiano desses dois pra no segundo momento mostrar a união deles ali. E eu quero muito ver isso, porque o Spellman, né, o showrunner, ele prometeu uma vibe meio máquina mortífera pros dois. Então, assim, tem tudo pra ser muito maneiro os próximos episódios. E, claro, eles vão se encontrar por conta do gancho final mesmo, a última cena desse episódio, que foi muito legal ali. Muito maneira mesmo, cara. As surpresas que eu tive, Danielzinho, foi no tocante à maneira como eles aprofundaram essa questão do mundo que a gente falou, no pós-blip, as surpresas que nós tivemos na maneira como eles estão aprofundando os personagens também, realmente o fato deles não se encontrarem e tal, e da mesma maneira que WandaVision se baseou numa antiga saga dos quadrinhos dos Vingadores da Costa Oeste, surpresa pra mim foi que Falcão e o Soldado Invernal está se baseando em duas sagas antigas da revista do Capitão América, cara. Isso pra mim foi muito surpreendente. A saga do Apátrida
e a saga do Super Patriota. Muitíssimo bem colocado ali, porque tem que comentar os vilões desse primeiro episódio, né, cara? Que são os Apátridas, que nada mais é que uma homenagem a esse personagem dos quadrinhos mesmo, chamado Apátrida, né? Exato, ó, eu trouxe até o gibi aqui, ó. O Apátrida apareceu aqui na editora Abril. Vocês estão vendo aí, ó, Capitão América 116. E ele era o Karl Morgenthau, um filho de um diplomata suíço, e até a história se passa lá na Suíça, essa sequência, né, aí na série. Ele é filho de diplomata suíço que, numa manifestação na Lativéria, o pai dele é morto. Se eu não me engano, o pai dele é pisoteado por uma multidão, uma coisa assim. E o Apátrida fica com a ideia de que fronteiras, nacionalismo é uma coisa péssima, uma coisa terrível. Ele quer acabar com isso. Então ele forma uma organização que nos quadrinhos é chamado de Ultimato, e na série eles chamam de Apátridas, para acabar com todas as fronteiras entre países. E não sei exatamente qual vai ser o direcionamento que vão dar isso para a série, mas é um personagem muito interessante, se encontrou com o Capitão América em várias situações. Pois é, eu achei muito legal isso daí. E também tem a coisa dos apátridas ali, eles acreditarem que a vida era melhor antes do blip, né? Antes das pessoas voltarem. Tem uma coisa ali de teorias da conspiração, né? Tipo, alguns deles acreditam que o Steve Rogers está morando na Lua. E tem alguns comentários, assim, vamos dizer, políticos muito contemporâneos na série, né? Eu acho que isso é legal também, sabe? Eu acho importante isso. A Marvel, ela nunca escondeu seu viés mais politizado em nenhuma de suas obras, né? E os Apátridas é um aceno a isso de novo, né? Aliás, tem uma conversa entre o Falcão e o Máquina de Combate sobre o contexto político do mundo muito boa, viu, cara? Muito boa. Destaque para a participação aí do Don Cheadle como Máquina de Combate, né, cara? Foi legal a participação dele ali. E eu gosto de algumas falas do Sam, né? Quando ele tá conversando ali com aquele militar, Torres, eu acho o nome dele, eles estão trocando uma ideia, né? E ele fala dos apátridas e tudo mais, e aí o Sam demonstra certa preocupação e fala uma frase que acho que é uma das mais importantes desse primeiro episódio, que ele fala assim, ó, toda vez que as coisas melhoram para um grupo, pioram para o outro, né? Então talvez seja uma das tônicas da série aí. Mas só para encerrar essa questão dos quadrinhos, cara, cabe dizer que o Apátrida dele foi criado pelo Mike Grunwald e o Paul Neary e apareceu pela primeira vez em Capitão América 312 de 1985. O Mike Grunwald foi um dos maiores roteiristas aí, um dos caras que mais tempo escreveu Capitão América, né, Lê? Com certeza, Danielzinho. Um cara importantíssimo aí pra ecologia do Capitão. Mas o Apátrida não vai ser o único vilão da série, porque no final do episódio nós somos apresentados para o novo Capitão América. E que surpresa isso, cara! Isso eu adorei, Ale. E claro, vai ser esse o motivo que vai reunir ali o Bucky e o Sam, né? Mas foi legal a apresentação, né? Porque, pô, você vê aquele cara lá, no Smithsonian, quando o Sam decide deixar o escudo exposto, o cara bate nas costas dele e fala, você tomou a decisão certa. Uhum. Aí depois, no final do episódio, esse cara vem a público apresentando o novo Capitão América, traindo ali o que ele falou pro Sam, traindo o Sam, né, cara? Traindo todo o legado ali, o que o Sam Wilson até pretendia, o que ele entendia ali pelo símbolo do Capitão América. Cara, eu achei legal pra caramba, foi bem impactante ver aquele novo Capitão América ali. Você vê que o respeito que o Sam tinha pelo legado, os militares lá, os militares não, mas pelo menos aquele militar não tem, né? Vamos colocar um novo capitão aí, vamos fazer o oba-oba e blá 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 blá. E nos quadrinhos, como acontece isso, Danielzinho? Eu separei aqui algumas edições. Você tem um personagem que é o Super Patriota. Ele apareceu aqui, ó, no Brasil, em Capitão América 131 pela primeira vez. A capa é dos Vingadores, mas foi aqui que ele apareceu pela primeira vez. E esse personagem, como eu digo, era para ser só mais um vilão do Capitão América. Era um personagem que vai lá, tem seus problemas e tal, blá blá blá. O nome dele é John Walker. E ele tem umas 2 ou 3 participações na carreira do Capitão e não era para ter uma relevância muito grande. Até que o próprio Mark Grunwald, numa fase desenhada pelo Tom Morgan, tem uma brilhante ideia. Aconteceu aqui, ó, nessa edição. Capitão América Nunca Mais. Saiu em Capitão América 151, da Abril. Nessa edição, Danielzinho, o governo norte-americano começa a pressionar o Capitão América, ou então o Steve Rogers, a voltar a ser capacho do governo norte-americano. Eles falam assim, você precisa fazer o que a gente manda, que nem era lá a Segunda Guerra e ponto final. Separei esse diálogo aqui,
que é muito bom. Ó. Primeiro que o cara que está no Congresso lá falando com ele, diz que o escudo foi feito pelo governo, o traje foi feito pelo governo, o Capitão América, a forma foi feita pelo governo, todo o Capitão América é uma coisa criada pelo governo, então o Steve Rogers, e Steve Rogers inclusive tem um contrato com as Forças Armadas, um contrato verbal com o governo, então ele tem que voltar a ser o capacho do governo. Aí o Steve Rogers fala o seguinte, ó, mas desde que eu fui encontrado no Ártico, é o que eu tenho feito, operando com os Vingadores, com a SHIELD e sozinho. Tipo, ele fala, só o que eu fiz foi trabalhar pro governo. Olha o que o cara responde. Você não é o Capitão Vingador. Você não é o Capitão SHIELD ou o Capitão Sozinho. Seu codinome é Capitão América. Seus serviços para essas agências independentes não constituem alternativas aceitáveis. E aí dão um ultimato para ele. Ou você faz o que a gente está mandando, ou você entrega o escudo e seu uniforme. O que ele faz? Entrega o escudo e o uniforme. Toma aqui. Aí na história seguinte, começa aqui, ó, mostrar sempre para vocês, a substituição, eles até falam, eita, por essa a gente não esperava. Tem eles olhando aqui para o uniforme dele, por essa a gente não esperava. O que a gente vai fazer? Vamos substituir então quem deveria ser insubstituível. Aí eles chamam o maluco do John Walker. Então já na edição seguinte você vê o novo Capitão América com outro Buck, e na outra edição o Capitão América, que é o Steve Rogers, se transformam no Capitão com esse uniforme preto. O preto simboliza o luto pela bosta toda que está acontecendo nos Estados Unidos. Ou seja, é uma saga muito da hora que faz referência ao momento em que o Capitão América, lá nos anos 70, deixou de ser capitão e se transformou no Nômade. É uma segunda vez que ela abandona o uniforme, e eu acho demais a Marvel trazer essa história de volta, cara. Legal pra caramba, Lê. E sabendo dessas histórias, que a série se torna assim tão aguardada, né? Eu quero muito ver os próximos episódios, porque a gente sabe que tem um potencial fantástico baseado nessas duas fases aí. Então tem tudo pra ser legal. Também foi revelado que vai ter a participação do Barão Zemo. Vamos ver como ele vai se misturar nessa história toda. Mas assim, eu adorei a primeira aparição dele, e eu gosto muito do ator, o Daniel Bru, né, que vai interpretar o Zemo. Então tem tudo pra continuar melhorando a cada episódio. Eu não achei assim um episódio, como eu disse lá no começo, não achei tão surpreendente, não achei assim tão maravilhoso, mas tem muita coisa legal pra caramba, e é um excelente começo para uma possível nova grande série da Marvel aí, né, Alex? A surpresa é que buscar essas sagas antigas, né? Em vez de dar sequência às sagas novas do Capitão América, inclusive continuando a saga de Soldado Invernal, a ideia, na minha mente, os caras iam continuar justamente o momento em que o Steve Rogers morre nos quadrinhos, e o legado dele é seguido em frente. São sagas recentes, todo mundo tem essas edições. Saiu aqui naquela coleção Marvel Deluxe, tudo isso completo, é fácil de você ter acesso. Os caras me buscam a saga do Apátrida e do Super Patriota. Muito da hora, muito legal, cara. Isso, né, cara? Muito da hora. Agradar o fã mais hardcore também, Respeito, né, cara? Respeito pelo legado. Eles fizeram muito isso no WandaVision, né, cara? Eles olharam muito para as histórias do John Byrne no WandaVision, né? Tem muita coisa lá que a gente, como fã de quadrinho, curte muito. Tipo, umas coisas... Tipo, Visão chorar, por exemplo. Isso daí é um quadro clássico pra caramba do John Byrne, sabe? Lá tinha um monte. Era assim, a série foi povoada de bons momentos ali, referência aos quadrinhos. Agora eles estão referenciando algumas sagas muito maneiras também, e que, de certa maneira, mexeu com a nossa expectativa, né, Ale? Como você falou, você não estava esperando isso, eu também não estava, e achei muito legal, viu, cara? Muito legal mesmo. É isso aí. Então agora resta pra gente o quê, Daniel? Cenas dos próximos episódios, né? Vamos ver o que vai acontecer. Isso, agora é esperar continuar aqui a nossa programação no canal, que, como vocês sabem, tem vídeo toda quarta, sexta e domingo, e agora voltamos também nas manhãs de sábado para trocar uma ideia sobre Falcão e Soldado Invernal. É isso aí, próximo episódio, Bruno Zago volta para conversar aqui com a gente. Hoje, infelizmente, ele não pôde participar da gravação, e ficamos por aqui. Valeu, Ale, valeu, galera, até a próxima.